Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Trader WA. E hoje o tema é mercado em tendência de baixa. A pedido de muitos lá no meu canal, tá? A pedido de muitos lá no meu canal, eu vou fazer para vocês aqui mercado em tendência de baixa. Como assim, WA? Eu vou explicar para vocês como é que funciona uma formação de mercado em tendência de baixa. Presta atenção nesse vídeo. Olha só, o horário agora é 1h40 da manhã, sabadão, e eu estou gravando conteúdo para vocês. Então, meu irmão, deixa o like nesse vídeo, deixa um comentário, inscreva-se no canal se você não é inscrito no canal, tá? E compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu, aquele grupo seu, para ele aprender mais. E bora pro vídeo. Vamos lá então, né, rapaziada? Presta muita atenção aqui na tela agora, tá? Que essa aula é muito importante e essa aula vai ajudar muitos traders. Muitas pessoas têm dúvida de como identificar a estrutura de baixa, a estrutura de alta. Eu estou aqui numa estrutura de baixa, tá? Uma tendência de baixa. Vamos lá. Eu vou marcar para vocês aqui o que a gente deve prestar atenção em uma estrutura de baixa, tá? Aqui eu tenho um mercado, nesse ponto aqui, ó, vocês podem ver, eu tenho um mercado que ele estava um pouco lateral, tá vendo? Ó, aqui, ó, nós temos um preço indeciso aqui, ó, lateral, certo? Nessa lateralização, aqui, ó, ele começou uma pequena tendência de alta, né? Aí, quando ele chegou aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ele chegou aqui formando um topo, né, um topo de mercado, né, porque ficou um pouco lateral, né, porém gerou um topo, né, a gente está no gráfico de 15 minutos. Beleza, vamos lá. Qual um princípio básico de tendência de baixa, né? Presta atenção. É, a tendência de baixa, rapaziada, vocês têm que saber, vou desenhar aqui para vocês primeiro, que a tendência sempre tem que romper os fundos, tá? Sempre tem que romper os fundos. Então vamos lá. Eh, então assim, ó, o preço ele tem que cair para ser uma tendência de baixa, certo? Ele tem que voltar a corrigir, certo? No caso, aqui, ó, eu tinha um topo de mercado. E aqui eu tenho um topo, certo? Então o próximo nível do preço é ele romper, né, este fundo, certo? Então aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho fundo. Então o mercado aqui ele acabou de fazer o rompimento. Então se ele fez o rompimento, eu tenho um mercado que já se iniciou em tendência de baixa. E quando ele voltar aqui para a gente no teste, presta muita atenção. Quando ele voltar aqui para a gente no teste, né, o mercado tem que romper esse fundo novamente, tá? Aí eu vou ter o que? Topos, tá? Cada vez menores e fundos cada vez menores, certo? Esse aqui eu desenhei um desenho bem básico, só para explicar para vocês o contexto, né, da operação. A gente vai olhar aqui no gráfico agora, tá? Vamos lá. Aqui eu já identifiquei que eu tenho um topo. Vocês conseguem identificar que tem um topo, mesmo nessa bagunça do preço, mesmo nessa lateralização, eu consigo identificar um topo, certo? Aí o mercado caiu forte aqui, ó, certo? Beleza. O princípio básico é ele romper este fundo, né? Aí ele vai tentar novamente, ó, ele tentou novamente, aí ele fez o quê? Ele fez um topo, né? A gente tem outro topo. Então, lembra do princípio? Ó, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo. Beleza. Qual que é o outro passo? Ele romper esse fundo. Ele conseguiu romper esse fundo, rapaziada, daqui? Não, ele fez um fundo igual, né? Então não é uma tendência de baixa ainda. O preço ficou brigando, 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 né? E até que ele fez o rompimento. Então aqui, ó, os fundos foi rompido. Então aqui ele já está confirmando para gente, né? Já iniciando uma tendência de baixa, né? Aí você está vendo que quando o preço volta, né? Aqui eu tenho os fundos e aqui dessa queda aqui, ó, ele corrigiu um pouco, ó, tá vendo? Ele voltou, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um topo, um topo, um topo, um topo. Então eu já tenho uma estrutura de baixa confirmado aqui, ó, certo? O próximo nível é o preço romper aqui, gente, tá? Que o mercado fez? Ele tentou aqui nesse topinho, tá vendo que esse topinho ficou menor do que o anterior, né? Beleza. Quando ele tenta aqui, ó, cair, tá vendo que ele não consegue de cara? Porque ele ficou preso aqui?
Perfeito, aí depois ele rompeu. Aí sim, você já tem uma continuidade de tendência de baixa, porque o alvo dele vai ser esse fundo. Aí ele veio aqui forte, faz o quê? Quebra o fundo, certo? Quebra o fundo. Ah, WA, você desenhou o desenho assim, ó, bonitinho. O mercado não é assim não, meu amigo, tá? O mercado, ele é o quê? A vida real do mercado é assim, ó. Se fosse só no desenho aqui, ó, seria lindo demais, tá? No outro vídeo anterior, tá? Vou deixar o card para vocês aqui. Eu falei sobre isso, tá? Sobre que o desenho, quando a gente faz aqui, ó, não é tão bonitinho igual na vida real, que é o gráfico, certo? Então vamos lá. Então, aqui vocês podem ver que o mercado cada vez ele está rompendo os fundos, tá vendo? Aqui tinha um fundo, foi quebrado. Aí ele tentou novamente aqui, ó, o que? Quebrar esse topo, mas ele ficou um topinho menor, tá vendo? Esse topinho ficou menor. Aí ele foi tentar quebrar o fundo e não conseguiu. Formou um fundo igual. Aí voltou aqui para cima. Aí agora conseguiu quebrar. Vocês conseguem ver essa essa briga desse preço, né, nessa tendência de baixa? Rapaziada, se você não deixou o seu like até agora, deixe seu like, inscreva-se no canal, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos, tá? E ative o sininho de notificação. Esse conteúdo aqui é de mentoria paga. Então deixa seu like para a gente crescer no nosso canal. Já batemos 2.300 inscritos no canal e até final do ano eu quero ver se eu consigo tá chegando aí, né, nos 3.000 inscritos no canal. Então, bora para cima. Rapaziada, então, o que que você tem aqui, WA? Vamos lá. Eu tenho agora, eu vou tirar o desenho aqui para vocês. Agora vocês talvez vão conseguir ver, né? Agora eu tenho o quê? Ó, agora eu vou fazer o desenho direto, né? O mercado tentou aqui, tentou aqui, tentou aqui e quebrou o fundo. Tá vendo? Ah, WA, mas aqui você desenhou ele assim. É porque nesse período, rapaziada, ele ficou lateral. Ele estava indeciso. Aí ele quebra o fundo. Aí ele volta de novo, né? Aí eu tenho o quê? Eu tenho topo, topo e topo menor do que o anterior. Eu tenho uma correção do preço, eu tenho uma estrutura de venda aqui, né? Top demais. Se você ficou com dúvida se você ficou com dúvida nesse vídeo, é só voltar aí, meu parceiro, tá? Volta o vídeo aí, tá bom? Ah, WA, eu vou voltar uma, duas vezes, três vezes. Volta quantas vezes você precisar, tá? Porque só assim você vai entender a estrutura. Essa aqui é a vida essa aqui é a vida real do gráfico, tá? Eu vou procurar outro tipo de estrutura para vocês também aqui, para ver se eu encontro, porque essa estrutura aqui o mercado impulsionava, o mercado ficava lateral. Ao mercado impulsionava, o mercado ficou lateral. Ao mercado impulsionava, ficava lateral. Impulsionava, ficava lateral. Então, esse aqui é um padrão, né, que o mercado simplesmente ele ficava ali indeciso, né? Ele descia, né, e ficava lá de lado, descia e ficava de lado. Então, esse aqui já aprendeu um mercado que está em tendência de baixa, porém que quando ele vai descer de novo, ele fica nessa lateralização, andando de lado. Vamos para outro tipo de mercado agora. Olha só, eu identifiquei aqui outro mercado que esse aqui está melhor. Presta muita atenção aqui, ó. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. Beleza. Ó, presta atenção. Nesse ponto aqui, o mercado ele estava nesse exato momento desse topo, desses fundos, ele estava lateral, tá? Quando o mercado está lateral, rapaziada, ele fica indeciso. Ele toca no suporte, sobe na resistência, toca no suporte, sobe na resistência, enfim, ficou lateral. WA, eu preciso saber quando que esse mercado vai voltar novamente para sua tendência, né? E assim, WA, a minha dificuldade é saber quando. Ó, é simplesmente o seguinte: você tem que ter calma, esperar o gráfico te responder. Nesse cenário aqui, a gente tinha um mercado que ficou muito tempo, só lembrando que cada velhinha dessa é 15 minutos. Então, a gente ficou muito tempo, um período muito grande aqui, né, aguardando o rompimento. Tá vendo? Ó, quando ele vem aqui, aqui tem um suporte, tá? Quando ele vem aqui nesse fluxo, tá vendo que ele quebra, né? Em vez de ele ficar preso aqui dentro, ele quebra para baixo, certo? Beleza, WA. Até aí, tudo bem. Aí ele vai ter que construir um fundo, certo? Aqui é o fundo do mercado. Ele construiu esse fundo. Aí no que ele construir esse fundo, ele tem que subir, tá?
Aí o que acontece? Ele voltou aqui nesse fundo anterior e ficou abaixo. Ele volta a cair de novo. Quando ele voltar a cair ficando abaixo do fundo anterior, ele tem que automaticamente quebrar o fundo que ele acabou de fazer, gente, tá? Aí ele volta para cima de novo, né? Aí o comprador toma posição, aí de repente a venda entra de novo. Aqui ele quebrou um pouquinho o fundo. Vocês conseguem ver aqui, ó, ele quebrou o fundo. Só que quando ele foi voltar, vocês lembram que sempre o topinho estava ficando mais ou menos nessa região mais baixo do que o outro? Aí ele vai lá e forma um topo igual ao anterior, tá vendo? Então, automaticamente aqui ele já quebrou a tendência de baixa. Era para ele aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Era para ele ter fazido assim, ó, aqui nesse cenário, ó. Ele acabou de quebrar os fundos, tudo bem, tranquilo. Era para ele ter gerado um topo aqui, ó, e voltado a cair. Não é? Não é esse um padrão que ele estava fazendo? Aí o que que ele fez aqui, ó? Aí simplesmente ele veio aqui nessa região, né, e ficou um pouco de lado, formando o quê? Lateral de novo. Tá vendo? Meio que o mercado estava andando de lado aí. Então, assim, volta o vídeo quantas vezes você precisar para você pegar isso aqui, tá? Isso aqui é estrutura gráfica, meu amigo, tá? Estrutura gráfica é top demais.